dentro do território indígena, uma draga já extraía cassiterita. Estavam construindo a principal estrada para mercadorias de exportação e começando a devorar a grande floresta do Zurueu Uau-Uau. Enquanto isso, no posto, o processo de conquista da confiança dos índios era dolorosamente lento. Olha as costas. Podemos preparar. Olha aí. Olha aí, hein? Olha aí. Olha aqui. Bem caprichada. Essa daqui não quebrou um dente, tá? Tem veneno? Tem, Então é veneno. Cuidado com a mão, né? Não tem perigo. Olha bem e vê se é o mesmo tipo do ataque dos seus filhos. É o mesmo grupo. O tipo é um só. O bico é o mesmo. O bico é... Além da fotografia de Fábio, a única outra lembrança concreta dele era esta fita, gravada na noite anterior ao ataque. Será que eles vão trazer peixe? Você acredita? Pois é. Como é teu nome? Fabinho de quê? É? Da pai de quem? Fala alto aí. Da pai de quem? É pai de Chico Prestes? É? Mãe de quem? Você é mãe da Dona Raimunda? Você tem certeza mesmo? Tem mesmo? Em Alto Lídia, os indígenas tinham começado a se aventurar até as proximidades do posto e estava sendo construída uma cabana para eles. E como muitas nações se revoltam na presença de câmaras filmadoras, filmamos de um lugar escondido no rancho do rádio. O rádio ficava sempre ligado para o caso de um ataque repentino. Beber água. Beber água. Toda mulher dá... Beber água. Vai dar, tá tudo. Diz que não vai no fio, não tem o que. Beber água. Aqui? Vou pegar. Então, aí dentro, fica. Vou pegar. Então, vou tomar água. Aí. Olha aquela aqui, ó. Neném. Comadre. Todo o pessoal da FUNAI partilhava de um pressentimento. Sabiam que era essencial conquistar a confiança dos índios e aprender sua língua para protegê-los contra a colonização que se aproximava rapidamente. Também sabiam que este era um caminho sem retorno e que geralmente tornava uma nação dependente, abalava sua autoconfiança e frequentemente liquidava metade do grupo física e culturalmente. Depois dessa curta visita, eles desapareceram durante meses, exatamente quando o chefe da expedição estava preocupado com uma estrada que havia sido aberta a 30 quilômetros para dentro da área reservada aos índios.
A estrada avançava em direção a uma aldeia indígena. Aqui só tá o desmatamento embaixo, né? Só tá o desmatamento. As máquinas já chegaram aí, ó. Tem uma caixa velha, mas tem duas novas. Estou colocando uma placa de advertência para as pessoas não atravessarem por esse lado do rio, que é a reserva indígena dos índios Urueu-Auau. Eu estava sapecando um cabo de foice para encarvar. Quando eu recebi a flechada. Aí eu corri, aí choveu flecha em cima de nós, aí muita flecha. Aí quando eu alcancei o menino aqui, ele me alcançou, foi com 200 metros. Quantos índios eram mais ou menos? Rapaz, era de uns 25 a 30, entre homem e mulher. Eles. E são todos uns índios fortes. Estavam todos nus ou não? Não. Os outros nus. Agora, o da frente, o cacique tá de calça. Como ninguém sabia falar a língua dos índios, era impossível para Baiano, o chefe do posto, imaginar o que tinha acontecido a eles na selva. Os colonizadores podem ter matado alguns deles, pois pareciam nervosos e muito tensos. E ninguém jamais descobriu por que este índio chamado Orimã repentinamente disparou 3 flechas nas costas de Baiano Maia. Eu estava de frente, né? Mas as flechas que jogaram de frente, nenhuma me atingiu, né? Eu rebati toda com a mão. O que aconteceu? Eles flechou de frente? É. Aí eu desviei das flechas, né? Eu vi que não dava tempo mesmo, se eu fosse que ali, ia pegar tudo. Então, eu tentei sair por lá fora, assim. Quando eu fui virando na quina da porta, ele flechou. Primeiro pegou na espinha. Depois de muitas visitas, os índios começaram a se adaptar. E descobriu-se que sua língua era parecida com a língua dos Caripuna, de Rondônia, e dos Parintintim, do Rio Madeira. Também descobrimos que eles viviam e viajavam em grupos separados, e que foram estes homens que tinham raptado o menino Fábio. O grupo tinha um vigoroso chefe chamado Tari, com uma bonita esposa e um filho de 4 anos. Eu só tenho um, ó. Só um. Você sabe, né? Que vem de avião, ó. Não, aqui não pode ver, não. A orientação no posto era de não negar roupas para não chamar a atenção para eles. Depois de cerca de 2 anos, o posto ganhou a confiança dos índios e aprendeu o suficiente de sua língua para perguntar sobre Fábio. O que eu penso, se ele estiver vivo, deve ter sofreu muito e deve estar sofrendo ainda. Além da falta da gente, comer as comidas no mundo deles, viver no meio da selva sem ver
Ninguém, somente bicho, bem dizer, porque a Índia para mim é um bicho. Sem esperança, que nós ainda tem esperança. Um eu vim enterrar, mas... E o Fabinho, que ninguém sabe, ninguém dá a definição dele ainda. Em 1983, um grupo de Uruê-Uauau viajou para onde eles tinham raptado o Fábio e mostrou a Hugo, chefe da expedição, o que havia acontecido. Esse rio aqui é o Rio Jamari. E aqui nesse local foi onde houve o massacre. Os índios mataram um rapaz de 17 anos, flecharam de 9 anos e raptaram o garotinho de 7 anos. Então, esse garotinho de 7 anos, o Fábio, então hoje nós estivemos aqui no local, entendeu? Que é aqui na casa, onde é a casa do Chico Prestes, a colocação dele. Eles falaram que a criança eles enterraram aqui, né? A criança estava chorando muito e eles mataram a criança. E assim terminou a busca de Chico e provocou seu fim também. Acometido de sucessivos ataques de malária, logo após as notícias de Fábio, ele morreu. E então, como ele não mais estava sujeito à prisão, sua mulher contou a verdade sobre sua expedição de resgate. Os índios já tinham cercado tudo, aí já tinha índio gritando para todo lado, e não deu boca mais deles seguirem para frente. Aí eles ficaram, aí o Chico ainda atirou no índio, depois o Chico viu um índio assim do mato, o Chico atirou no rumo do índio, o índio correu. Aí depois tinha mais outro índio, 2 índios assim, dentro do mato, escondido, correu também, eles foram lá, estava ali, eles estavam sentados. Aí eles esperaram anoitecer, porque não tinha jeito deles seguir para frente, os índios estavam querendo matar eles mesmo. Aí quando anoiteceu, eles correram, voltaram. Para a família Prestes, aquele foi o fim de uma tragédia que liquidou a metade da família. Mas para os índios, que já sofreram inúmeros massacres e mortes, que liquidou mais de metade da nação, a tragédia é certamente muito maior. Tão logo eles começaram a aceitar a comida do posto, foram aproveitadas todas as oportunidades para fazê-los acostumarem-se com nossos remédios, mesmo que parecessem pouco necessários. Esta política foi resultado da amarga experiência de Apoena e Itabira, o cacique Suruí à esquerda. O maior perigo é eles apanharem algum tipo de epidemia, de gripe, de sarampo, principalmente se saírem aí nessas frentes de colonização do Inca. E nós não temos conseguido ainda outros índios intérpretes que possam explicar para eles que eles precisam tomar vacina, tomar remédios, nossos remédios, não? E foi exatamente o que aconteceu com Itabira. Pegou tudo, porque depois, só primeiro pegar todo, sabe? Depois nós encontramos com o Picão do Oeste, Pimenta Buena, Riozinho, Rondônia, qualquer lugar, qualquer do linha, sabe? Depois dá o Cujarampa, pegou tudo, mata tudo, gente, com o índio. Itabira e Apoena eram 10 anos mais jovens. Quando Apoena chegou à aldeia, a situação era assustadora. Aqueles que não recusavam injeções frequentemente interrompiam o tratamento quando se sentiam melhor. Contrariando todas as recomendações, os doentes levaram o sarampo de um acampamento para outro,
até que aproximadamente a metade da tribo morreu. Para Zebel e Apuena, isso tinha sido uma experiência dolorosa. Ela ensinou que os indígenas necessitam de anos de preparação contra nossas epidemias. Anos que não seriam concedidos aos Urueu-Uau-Uau, uma vez que a estrada agora estava margeando seu território. Pera, a estrada tá indo pra onde? Costa Mar, Chega lá quando? mais ou menos em novembro, lá pro fim do mês, mais ou menos. Tá chegando lá. É. E aí, não tem medo de chocar com índio aí na frente, Não, não tem perigo, não. Atrás das máquinas vinham garimpeiros, colonos e madeireiros. Pera, onde é que vocês estão indo aí? Nós estamos indo a campear ouro. E tem ouro aí dentro? Tem. Índio, não tem medo de chocar com ele aí, não? Tem não. A gente não tem medo, não. E se chocar, como é que vocês vão fazer? É, nós vai correr deles, né? Qualquer coisa de topar com ele, a gente desvia e tal. Daí por diante. Boa viagem pra vocês. Obrigado. Levava menos de um dia a pé desde a estrada até a aldeia indígena, onde Hugo, o novo chefe da expedição, estava lidando com epidemia após epidemia, lutando com recursos inadequados contra o desbravamento que o governo não controlava. Isso. Isso, esse cabo tá bom. Você acha que com a abertura da 429 vai haver confronto com o índio ou não? Provavelmente deve haver, porque os índios ainda não estão bem. Tá sem contato com outras pessoas, não sei o pessoal da FUNAI, não são? Sempre eles estão tendo atrito com pessoas aí, colonos, entendeu? Precisa a FUNAI estar indo lá, entendeu? E você acha que após a abertura da 429, os colonos vão invadir a terra do índio ou não? Aí a FUNAI providencia a demarcação da área. Porque se não demarcar a área do jeito que tá, o pessoal vai... Quer remédio? Porque se tem mais remédio, né? Evidentemente, era vital uma reserva para proteger os indígenas contra os colonizadores que pressionavam por todos os lados. Mas isso foi adiado de ano para ano. Finalmente, o Exército Brasileiro terminou a demarcação dos limites de reserva em 1985. Mas, apesar disso, muito pouco foi feito para retirar os colonos que já estavam dentro da reserva. A nossa direita, a minha direita, fica a área do Uruau. E a esquerda fica a área do INCRA, veterinário do INCRA. Mas exatamente nessa linha tem uma derrubada, então tem gente dentro da área do Uruau? Tem. Existe muita gente. Muitas derrubadas, muitos poceiros? Tem muitos poceiros ainda. As invasões eram tão grandes que, em 1986, foi encontrado mogno no valor de $1 milhão, já derrubado e pronto para ser transportado em caminhões por uma estrada clandestina, construída especialmente para isso. E o novo governador de Rondônia, Jerônimo Santana, pedia votos entre colonos sem terra, pregando a redução da reserva dos Urueu-Uau-Uau. A reserva ela é superdimensionada.
ela foi além do que a necessidade dos silvícolas que aí estão. É uma reserva de 1.800.000 hectares, que poderia ter sido fixada em 1.200.000 hectares. Não há necessidade dessa reserva desse tamanho. Ele pediu oficialmente ao presidente da República que reduzisse a reserva. E o presidente, em fim de mandato, encerrou a década cancelando-a em janeiro de 1990. Mas foi a estrada que causou os maiores danos. Grande quantidade de colonos se deslocaram da estrada em direção à reserva para infectar o mais distante e mais recentemente contactado grupo dos Urueu-Uauau, chamado Mondava. Como eles estavam mais distantes do posto e de tratamento médico, suspeitamos que mais da metade desse grupo tenha morrido. Esse aqui tem muito na sua cabeça. Este menino está com catapora, doença contra a qual os índios não têm nenhuma resistência. Como a FUNAI não fez a contagem dos Mondava no início e como nenhum antropólogo esteve trabalhando entre eles, é difícil comprovar quantos morreram. Por isso, na falta de um método melhor, nós juntamos nossas fotos dos outros grupos Urueu-Uauau que havíamos filmado no início. Perguntamos quem desse apanhado aleatório tinha morrido. Morreu esse? Morreu. Vejo isso como uma grande deficiência nossa, quer dizer, da FUNAI. Embora com todas as experiências anteriores, de contatos anteriores, nós não temos como justificar a repetição desses mesmos erros. Por falta de recursos financeiros, por falta de recursos de pessoal, dos meios para você evitar o contato indiscriminado dos índios com as frentes de expansão da sociedade nacional. Porque o ponto que chegou este país de corrupção, de desvio de recursos, nos leva a um estado de desesperança muito grande. Não houver uma mudança na política de proteção ao índio, a política de proteção ao meio ambiente, não haverá sobrevivência nem para o índio, nem para a preservação das riquezas naturais deste país. E assim terminou a década para nossos 90 Urueu-Uauau fotografados ao acaso com 15 mortos. E aqui, como chamar? Bom dia.